Então, eu quero compartilhar com os irmãos hoje 2 temas. Não vai ser minha mensagem agora, mas eu gostaria de compartilhar um pouco a respeito de sonhos. Eu pedi algumas direções do Espírito Santo durante a tarde, como eu iniciaria esse testemunho de hoje. E eu tive essa direção de contar um pouco sobre sonhos. Para dizer a vocês que cada um de nós temos um sonho. E muitas das vezes nós achamos que nós sonhamos alto demais, ou que nunca poderá ser realizado os nossos sonhos. Na Bíblia relata uma mulher que sonhava tanto em ter um filho, se chama Ana. E Ana, nem mesmo seu marido acreditava que ela teria um filho porque ela era estéril. Mas ela tinha uma palavra que ela iria ter um filho, e ela clamava, ela chorava por este filho. E ainda mais, Ana ainda tinha outra mulher do seu esposo, que é Penina, que tinha filhos. E não somente filhos, como ela ainda ria da cara de Ana, porque Ana não era mãe. Matando cada vez mais os sonhos de Ana. Mas Ana tinha um sonho, ela queria ser mãe. E ela acreditou que Deus poderia realizar esse sonho dela. Mas Deus, Ele não queria apenas realizar um sonho de Ana. Ele queria gerar um milagre dentro de Ana. E eu quero contar uma história para vocês, uma história verídica que eu acompanhei de perto, de uma mãe que ela tinha um sonho também de uma mulher que ela também tinha um sonho de ser mãe. Só que ela tinha um sonho de ser mãe de um filho homem. Ela tinha 2 moças. E ela tentava, não conseguia. Até que um dia, ela em um relacionamento turbulado, onde ela era a amante de um homem casado, tendo já 2 filhas, ela teve o 3º filho com este homem e veio o rapaz. Com várias legalidades dentro dessa família, esse rapaz, com 5 anos de idade, os pais saindo para trabalhar, ele foi abusado sexualmente pelo seu próprio irmão, com 17 anos de idade. E desde os 5 ele manteve esse relacionamento com o irmão mais velho, porque o irmão ameaçava essa criança, para ele não contar para os pais e nem para ninguém. Foram basicamente uns 2 anos que essa criança foi molestada pelo seu próprio irmão. Logo após ele ser molestado, seus pais se separaram. E aí, só lembrando que como esse pai era casado, por isso que ele tinha mais irmãos, que eram irmãos mais velhos. E aí, essa criança foi crescendo com a mente totalmente turbulada. Uma criança com 5 anos de idade, ela não tem ainda domínio próprio, ela não sabe o que é uma relação sexual, e foi ativada naquela criança uma ativação errônea, onde essa criança cresceu pensando que os relacionamentos dela deveriam ser com homens. Com 8 anos de idade, os pais separados, a mãe tendo que trabalhar para cuidar dos filhos, essa criança também continuou sendo molestada pelo vizinho, no qual vigiava ele enquanto a mãe ia trabalhar. 2 pessoas fizeram essa criança de mulher. Tiveram essa criança como um objeto sexual deles. E ninguém ficou sabendo dessa história. Logo depois, essa criança cresceu ainda mais, com 12 anos de idade. Essa criança, existia uma companhia de teatro de homossexuais, onde eles se vestiam de mulher. E essa criança, ela entrou, já com 12 anos de idade, já era uma adolescente, ele entrou para essa companhia de teatro. Aonde ali ele aprendeu, ele estava fazendo aquilo que aos olhos dele ele gostava. Aonde ele estava fazendo o que aos olhos dele era bom, ele se vestia como mulher e ganhava dinheiro. Não contentando com o teatro, este adolescente se tornou jovem e aos 17 anos de idade, ele resolveu se tornar um travesti. A viver nas ruas, a ser escravizados por cafetões, aonde aos 17 anos de idade este jovem
ele totalmente afeminado, vivendo tudo aquilo que Satanás tinha projetado para a vida dele. A mãe dele tinha um sonho, mas Satanás tinha uma missão de destruir este sonho da mãe dele. Mas eu quero te dizer uma coisa, que assim como Ana, Deus também queria gerar um milagre nessa mãe. Ela não gerou apenas um filho. Solta o vídeo, por favor. Felipe, seu momento chegou. Seu momento chegou. Perfeito em glória, moído pela história, Jesus, o Filho de Deus. Seu amor é indecifrável, eu te reconheço, me submeto em te obedecer. Perfeito em glória, moído pela história, Jesus, o Filho de Deus. Seu amor é indecifrável, eu te reconheço, me submeto em te obedecer. Tua luz raiou em meio à escuridão, ó Cordeiro de Deus. E tua luz raiou em meio à escuridão, ó Cordeiro de Deus. Que foi qual seja o seu problema, ainda que tudo na sua vida parece não ter jeito, quem dá a última palavra na sua vida é o Senhor. Foi por amor, foi por amor, foi por amor. Foi por amor, foi por amor, foi por amor. Glória a Deus. E como eu disse, Deus não queria apenas dar aquele filho homem para aquela mãe, que é a minha mãe. Deus queria gerar um milagre dentro dela, que sou eu. E Romanos 5:20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse foi o meu passado, que Jesus jogou no mar do esquecimento, e dele ele não se lembra mais. Não tem como eu relatar para vocês quem eu sou hoje sem dar uma pincelada naquilo que eu fui.
Mas essa não é mais a minha motivação de vida. Eu não tenho crise mais da minha identidade. Eu não tenho problema mais em ver fotografias minhas como antes. Porque eu entendi quem eu sou em Deus. Eu, aos 17 anos de idade, eu estava um homem totalmente cheio de plástica no rosto, corpo inteiro, cabelo grande, aquela coisa toda, achando que aquilo era a minha satisfação. Tendo dinheiro, sendo reconhecido, aonde eu era secretário de um cafetão, que eu tinha que viajar o Brasil inteiro para trazer rapazes para Ipatinga, para se transformarem em mulheres, aonde eu levava para São Paulo para poder eles fazerem as plásticas que eram todas feitas lá. Aonde cada dia que passava eu me afundava mais e mais no pecado. Aonde eu chorava e minha mãe não via. Aonde eu tinha que ir para as BR todas as noites. Me prostituir, vender o meu corpo, ser usado por homens. Mais uma vez na minha vida. Aonde para mim me alegrar, eu tinha que fumar um baseado de maconha. Para me aguentar a noitada, tinha que cheirar cocaína. Aonde para me satisfazer, eu tinha que buscar prazeres naquilo ali onde eu vivia. Aonde eu apanhava, aonde eu batia, aonde eu roubava, aonde me roubavam, aonde apontavam a arma para minha cabeça, tentavam me matar como tentaram por diversas vezes. Mas Deus, a todo tempo, Ele esteve comigo. Aonde eu não via uma saída para mim. Aonde eu olhava no espelho e falava: Deus, eu sei que o Senhor pode mudar a minha história, mas eu não vejo uma solução. Aonde eu olhava no espelho, eu vi uma aparência feminina: Deus, eu sei que por baixo de tudo isso, o Senhor me fez um homem, mas eu não consigo mais enxergar este homem. Aonde eu tinha que sorrir, quando na verdade eu tinha vontade de chorar. Aonde quando eu levantava todas as minhas manhãs, eu tinha que colocar uma máscara sobre o meu rosto e tentar demonstrar aquilo que eu não era para as pessoas. Aonde eu virei uma pessoa agressiva, arrogante, soberbo, prepotente. Onde eu não me importava com as pessoas mais, porque ninguém se importava comigo. Aonde nem mesmo os meus pais. Vocês vão entender sobre o meu pai, que a segunda palavra que eu vou ministrar é paternidade. Aonde eu todos os dias, eu orava, pedia ao Senhor que mudasse a minha história. Mas eu precisava daquela rotina, eu precisava me prostituir, eu precisava me drogar, eu precisava daquilo ali, porque para me alimentar, queridos, eu necessitava daquilo. Era o meu sustento. E aí cada vez mais eu olhava alguma coisa masculina em meu corpo, eu queria tirar. Tudo que eu via de homem eu queria tirar, porque na minha mente Satanás estava implantando que eu era uma mulher. O propósito de Satanás é roubar da gente a nossa identidade. E ele estava conseguindo, porque eu estava deixando. Com tudo isso, querido, eu nunca consegui ser uma pessoa feliz. Eu tinha uma beleza, eu tinha dinheiro, eu tinha reconhecimento, eu tinha tudo que aos meus olhos era bom, mas aquilo não me trazia a alegria necessária. Até que um dia, no ano de 2013 para 2014, sempre iam os evangélicos na BR, onde nós trabalhávamos antes. E esses evangélicos iam, faziam uma oração. E eu gostava quando eles iam, que eu tinha sido evangélico antes. Minha tia sempre me levava para a igreja. Eu batizei e desviei aos 15 anos de idade. Quando eu entrei na companhia de teatro, eu nesse meio termo, eu fui para a igreja, batizei, saí de novo, desviei e já desviei para me tornar um travesti.
Logo depois, no ano de 2013 para 2014, eu viajei no Natal. Quando foi no Ano Novo, eu disse: Deus, esse ano eu quero passar um ano diferente. Quando deu 11h30 da noite, no meu apartamento onde eu morava em Belo Horizonte, eu dobrei o meu joelho e eu disse: essa noite eu não vou sair, eu quero passar orando. Eu todo travestido, do jeito que vocês estão vendo aí. Coloquei uma roupa muito bacana que eu tinha. E aí, 11h30, eu dobrei o meu joelho e fui orar. E eu orando, me lembro que eu chorava muito. E eu, dentre várias palavras, eu falava: Deus, muda a minha história. Eu não aguento mais ter que levantar, colocar uma máscara no meu rosto, ser aquilo que eu não sou. Eu não aguento mais, Senhor. Muda a minha história, senão eu não vou aguentar. Queridos, se passaram 2 meses depois da minha oração. Para mim, a minha oração não tinha passado nem do teto ali do meu apartamento. Porque eu estou falando de um travesti que estava num grau de pecado elevadíssimo. E eu achava que Deus já não estava mais nem aí para mim, que Ele já nem me escutava mais. Mas a paz que me incendiou naquele momento me alegrou de uma tal forma que para mim ali já estava bom. Só que Deus, Ele não tem o bom para você, Ele tem o melhor. 2 meses se passaram. Um relacionamento que eu tinha tentou me matar em Belo Horizonte. Eu disse: quer saber, eu vou voltar para Ipatinga. Voltei. Quando chegou aqui, iam os evangélicos lá orar, como eu disse, e eles tinham parado de ir na BR. Eu disse: Senhor, manda aqueles evangélicos ir lá hoje de novo, na rua, hoje. Eles levavam lanche. Falei: não precisa nem deles levarem lanche, não. Eu só quero ouvir uma palavra do Senhor: Jesus te ama. Eu só quero ouvir isso da boca deles, mais nada. Não quero que eles venham me julgar, não quero que eles venham falar que eu vou para o inferno. A única coisa que eu quero ouvir é: Jesus te ama. Que eu vou entender que o Senhor me ama e ainda tem um plano na minha vida. Isso foi numa terça-feira. Porque todos os dias nós orávamos, porque é onde a gente vai, mas não sabemos se retornamos. Então a oração a gente sempre faz ao sair, que é uma espécie de proteção. Pelo menos para mim era. Na terça-feira os evangélicos não foram. Quarta, não foram. Quinta, não foram. E eu já atribulado, que eu falei: poxa, Deus não me escuta mais. Eu fiquei pensando: poxa, mas quando eu era menor, havia tantas promessas sobre a minha vida, que eu ia ministrar a todas as nações, que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo, que Deus é esse, que quando eu mais preciso dele, Ele não me escuta. Quando foi numa sexta-feira, 1h30 da manhã, eu na BR, eu estava debaixo de uma árvore. Chega uma jovem desesperada perto de mim. E ela olhou para mim e disse para mim: eu posso falar com você? Eu disse: se você não demorar, porque eu estou trabalhando. Aí ela: eu vou pagar o seu programa. Mas Deus, Ele não deixou eu dormir até agora. Ele mandou eu vir aqui te dizer que Ele te ama e Ele quer mudar a sua história. Queridos, naquele momento, essa jovem se chama Tauana. O Espírito Santo que estava dentro dela, ele testificou com o que estava em mim, trazendo uma esperança que Deus ainda me ouvia. E que Ele iria mudar sim minha história. Ela me fez o convite para ir na igreja Fogo para as Nações. E aí, eu tinha muito receio de ir à igreja. Porque uma vez que eu tentei ir, quando eu cheguei na porta da igreja, todo mundo veio olhar para trás, começou a cochichar. E aquilo me incomodou muito. Então, para mim não arrumar problema dentro da igreja, eu preferia não ir. Aí ela disse, só que ela foi tão legal para mim, ela pegou meu contato, eu falei: pronto, agora essa menina não vai me deixar em paz. Só que era diferente. Ela, todos os dias, ela me mandava uma mensagenzinha no meu telefone, mas não era aquela pessoa chata. Ela mandava só um bom dia, uma mensagenzinha bonitinha, e só no próximo dia que ela mandava uma outra mensagem.
aquilo começou a ser gratificante para mim. Eu comecei a ver, nessa menina eu posso fazer uma amizade com ela, uma amizade que eu não estou tendo aqui. Eu comecei a ter a Tauana como a minha confidente. E aí, fui na igreja no domingo com ela. Ela, olha, é uma igreja com muitos jovens. Falei, Tauana, pior ainda. Aí ela falou comigo, não vamos, eu vou entrar com você abraçada nessa igreja. No sábado, ela mandou uma mensagem para todos os jovens da igreja. Olha, eu estou levando um travesti, o nome dele é Felipe, mas ele prefere ser chamado como Gabriela. Então, por favor, tratem ele como mulher, mas orem por ele como homem, porque ele é um homem de Deus. E eu fui, ela chegou como ela prometeu, ela entrou comigo abraçada. Só que ao meu constrangimento, aquela galera que eu achei que ia zombar de mim, veio me abraçar. Eles vinham, me abraçavam e eu comecei a chorar. Porque dentro de mim eu pensava, peraí, eu não tenho droga para dar a eles, eu não tenho que vender o meu corpo para eles, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para oferecer a eles, e eles estão sim me mostrando verdadeiro amor. Aquilo me constrangeu, queridos. E eu todo travestido dentro da igreja, aquela coisa toda, e eu comecei a ficar incomodado. Eu falei, poxa, aqui eu posso encontrar um amor que eu às vezes eu busco nas drogas, busco em prazeres carnais. E aí, 2 meses, aí nesse dia mesmo o apóstolo pregou, eu senti tanta vontade de voltar para a presença do Senhor. Só que eu comecei a pensar, Deus, ao sair daqui eu tenho que ir para a BR me prostituir. Ao sair daqui eu tenho que voltar a me drogar, porque para sair com os clientes eu preciso me drogar. E o que os irmãos vão falar? Ah lá, aceitou Jesus hoje, já está de novo na vida. Porque para julgar é fácil, irmãos. E infelizmente quem nos julga é os que estão próprios dentro da igreja. Meu Deus, o que vai ser de mim? Mas dentro do meu coração eu quero voltar para o Senhor. E aí, eu só pensando, dentro de 5 minutos, a Tauana coloca a mão no meu coração e diz: o Senhor manda te dizer que Ele te chama hoje pelo seu nome. Não importa o que as pessoas vão pensar ou dizer a seu respeito, quem vai fazer a obra na sua vida é Ele. Querido, quando eu dei por mim, eu estava no altar, reconhecendo quem o Senhor era na minha vida. E eu entendi que altar não é lugar de entretenimento. Altar é lugar de arrependimento. Aonde você pode deixar todas as suas mazelas. Aonde você pode deixar todo o seu eu. E aonde você pode receber o novo do Senhor. Altar não é lugar para as pessoas se promover. É lugar das pessoas se arrepender. E aí, só que eu voltei minha rotina, parecia que eu nem tinha aceitado Jesus. Mais 2 meses. Me drogando, me prostituindo. Voltei para a República de Travestis, onde eu morava. Continuei minha rotina. Só que o Senhor começou trabalhando na minha vida, tirando as drogas de mim. A cocaína que eu cheirava todos os dias, quando eu começava a cheirar, ela fazia mal ao meu organismo e eu começava a vomitar. Então, a primeira coisa que eu parei foi de cheirar. Aumentei na maconha. A maconha eu fui fumando. 2 meses depois, a Tauana me fez um convite para ir no encontro com Deus. E aí, no encontro com Deus, eu fui. Quando eu falei, como eu vou encontrar? Eu sempre tive temor a Deus. Falei, então eu vou vestir a minha melhor roupa, que hoje eu vou encontrar com Deus, na sexta-feira. Só que eu imaginava que eu ia nesse encontro, que eu ia mudar as minhas vestes, mas eu ia mudar assim, eu ia ter que vestir uma saia mais longa, eu ia ter que colocar uma roupa mais comportada, eu iria ter que fazer como uma mulher de Deus deve se comportar na casa do Senhor. A minha mentalidade, eu fui com essa, eu não fui na mentalidade de sair de lá vestido como um homem, não. Quando eu cheguei no encontro, eu tive o meu primeiro confronto, sentado como vocês estão, tudo bagunçado. Eu falei, aonde que eu vou ficar?
Eu não quero ficar no quarto dos homens, mas eu também não quero ficar no quarto das mulheres. Eu não vou entrar no banheiro dos homens, mas também não vou entrar no banheiro das mulheres. Aonde que eu vou? Onde eles vão me colocar? Aí me colocaram em um quarto onde tinha banheiro dentro, junto com 3 preletores. Eu me senti mais à vontade. E sentado assim como vocês estão, tudo misturado, eu falei, epa, aqui melhorou, porque tá tudo junto, homem com mulher, não vai ter problema então em relação a isso. Aí veio o pastor e disse, olha, as mulheres vão para o outro lado e os homens permanecem nesse lado que estão. Eu estava exatamente no lado dos homens. E eu pensando aquela guerra, aquele conflito dentro de mim, e aí, para onde que eu vou? Eu vou para lá ou eu fico aqui? Aí veio uma irmã e disse para mim, irmã, o seu lugar é do outro lado. Aí eu disse, não, eu vou ficar aqui. Eu sentei na primeira fileira, assim, falei, não, é aqui que eu vou ficar. Eu já estava aberto para aquilo que o Senhor queria fazer na minha vida. Passou a primeira ministração de Peniel, aonde eu deixei todo o meu lixo. Aonde eu puxava meu cabelo, eu puxava o peito que eu tinha, eu gritava, eu pedia perdão ao Senhor, aos gritos, aos prantos. E no sábado, na ministração de libertação, eu fui liberto para a honra e glória do Senhor. Todas as máscaras naqueles dias, queridos, saíram dos meus olhos. Quando eu abri os meus olhos diante de Deus, eu não preciso mentir para vocês isso. Eu olhava para o meu corpo, eu não reconhecia mais o meu corpo. Eu olhava para aquele peito, eu olhava para aquelas coisas e eu falava, Deus, não sou eu. Aí eu cheguei, Tauana, eu vou te falar uma coisa, não é para deixar você alegre, mas eu preciso me vestir como homem. Arruma para mim uma roupa de homem, eu não quero sair daqui vestido assim. Essa moça ficou tão feliz, queridos, e ela começou a glorificar e chamar o pessoal. Profeticamente, ela já tinha levado as minhas roupas masculinas. Cortaram as minhas unhas, foram tirando os esmaltes. Eu não tinha levado nada de homem, tudo era feminino. E aí vieram, já foram na minha cama, até o forro de cama trocou. Veio o irmão, tirou o chinelo dele, me deu. O primeiro sapato que eu ganhei foi de um irmão, um pastor que estava lá ministrando. Ele tirou e falou, olha, o que eu tenho de melhor eu vou te dar, toma aqui. Me deu aquele sapato. Veio com uma bermuda, uma camiseta e me deu aí. O meu cabelo grande me incomodava, eu pedia uma faca para cortar o cabelo, porque eu não queria mais aquele cabelo grande. E aí eles disseram, não, então vamos fazer o seguinte, você quer mesmo cortar? Eu falei, quero. Então vamos chamar uma cabeleireira para cortar o seu cabelo mais bacana. Mas para você ficar tranquilo, fizeram um coque assim no meu cabelo atrás e colocou um boné para tampar, para mim não sentir mais o meu cabelo. E aí depois dessa cabeleireira veio, fez esse corte aqui no começo do vídeo que vocês viram. Só que antes disso, eu tinha ido na casa da Tauana um dia anterior de eu ir para o encontro. A mãe dela mora nos Estados Unidos e a pastora da mãe dela estava com ela pelo iPad, orando. Quando essa pastora me viu, ela olhou para mim e falou comigo, qual o seu nome? Aí eu disse, meu nome é Felipe. Ela falou comigo assim, disseste bem. Nesse encontro o Senhor vai renovar o seu guarda-roupa e vai te devolver a sua identidade. Então quando cortava meu cabelo, que veio a moça que cortava, eu choro muito nesse vídeo. Mas não é de tristeza, porque cada vez que eu escutava o barulho da tesoura, eu lembrava da voz daquela pastora. Deus vai te devolver a sua identidade. Então eu choro muito, teve uma presença muito gloriosa de Deus dentro daquele banheiro aonde eu cortei o meu cabelo. Depois nós pegamos tudo aquilo, lançamos do fogo. Só que Satanás começou a soprar na minha mente. E agora? Eu não tinha para onde ir, eu não podia voltar para a República dos Travestis. Eu não tinha, queridos, nenhuma cueca para vestir. Tinha R$20 na minha bolsa. Eles fizeram um momento de oferta, eu peguei, dei aquele dinheiro também de oferta, eu não tinha nenhum real. Eu fiquei feio, porque eu cortei o meu cabelo, eu fiquei muito feio, fiquei parecendo um ET, com o peito, com o rosto afeminado, fiquei muito estranho. Hoje eu sou bonito, viu, irmãos? E eu comecei a ficar triste, a chorar. Tauana, o que está acontecendo comigo? E agora o que vai ser da minha vida? Ela disse, Lipe,
Deus não vai ficar de braço cruzado vendo você tomar a decisão que você tomou. Fique em paz. E eu peguei aquela palavra para mim. Dormi quando fomos embora. Minha mãe não é cristã. Pediram para me dar um testemunho. Quando eu estou na frente dando um testemunho, eles entram com a minha mãe dentro da igreja. Eu comecei a chorar, comecei a glorificar a Deus. Quando foi, queridos, o mais bonito era eu todo feio daquele jeito. E minha mãe chorando muito, muito. E ela falava: meu filho, você voltou. Meu filho, você é lindo. Queridos, eu não conseguia conter as minhas lágrimas. Sabe, ela chorando, e ela chorando muito. Porque lembra que o sonho dela era ter um filho homem? Deus estava devolvendo aquele filho para ela que Satanás tinha roubado. Então ela recebia aquilo com muito prazer. Ela chorava: meu filho, meu filho. E eu mais ainda constrangido, porque eu estava frustrando os sonhos da minha mãe. E aí, quando foi no final, essa pastora disse assim: olha, o Felipe não tem para onde ir. Ele não tem nenhuma peça íntima para vestir depois daqui. Mas nós, como igreja, vamos mostrar que nós estamos com ele. Eu quero que quem puder, venha aqui na frente agora ajudar o Felipe, seja como você puder. Queridos, a Igreja Fogo para as Nações é uma igreja basicamente de uns 1.200 membros. Veio todo mundo à frente me ajudar. As pessoas tiravam o calçado dos pés e me davam. Tinha gente que morava próximo, ia lá, buscou roupas e me dava. Nesse dia, para a honra e glória do Senhor, eu ganhei 20 blusas, 10 pares de calçados, 5 calças, 5 bermudas, 5 blusas de frio, quase R$1.000. E antes disso, eu tinha pedido a Deus, usa uma pessoa para poder me dar aqueles R$20 que eu dei de oferta, só para me comer hoje depois do culto, porque eu não tenho nem o que comer. Então, não precisa nem de mais, não. Me dá só os 20 que eu dei para o Senhor. O Senhor me devolve, que eu vou comer depois daqui. Só nessa noite eu ganhei quase R$1.000 em oferta em dinheiro. E levantou um casal e disse: a cirurgia do Felipe, nós vamos pagar, da retirada da prótese dele. E logo em seguida levantou a Tauana, mas a irmã dela: e a partir de hoje você mora dentro da minha casa. Queridos, elas acreditaram em mim quando ninguém acreditou. Eu todo cheio de lixo, de entulho, mas elas acreditaram em mim, me colocaram dentro da casa delas durante 5 meses. Passando uma barra, porque eu era super arrogante com elas. Mas mesmo assim elas não desistiam, elas acreditavam no que Deus poderia fazer na minha vida. Só que eu tive que aprender tudo que eu não sabia. Eu nunca soube lidar com homens. Eu nunca soube sentar em uma roda de homens e conversar. Eu nunca soube sentar como homem. Eu nunca soube movimentar como homem. Eu nunca soube pensar como homem. Eu nunca soube pegar em um prato como homem. Eu nunca soube pegar em um copo como homem. Porque o meu pai nunca me ensinou. Então, como era minha mãe, ela me ensinava tudo no feminino. Então, eu era muito feminino em tudo, no andar, no falar, no agir. E eu precisava desconstruir aquela fortaleza na minha vida. Eu fui para a casa de um casal da igreja para mim aprender como o homem lida, como o homem trata a sua mulher, como o homem pensa, como o homem age, como o homem faz. E foi muito doloroso para mim tudo isso. Porque eu achei que a transformação de Deus era como um miojo que você coloca em 3 minutos, ele está pronto. Deus tinha poder para isso. Em fazer eu dormir e acordar um homem pronto, sem peito, sem nada. Mas ele não fez isso. Porque ele queria ver aonde estava o meu coração, se de fato estava nele. E aí, fui para a casa desse pastor. Ele sentava, falava: Felipe, olha, homem não senta assim. Eu não tinha barba, eu não tinha pelos pelo meu corpo, porque eu fazia laser. Eu tirava a laser, então não nascia pelo. Como eu tomei muito hormônio feminino, quando eu ia me formar com os meus hormônios masculinos, eu intervi o masculino para o feminino.
Então, a minha mentalidade, eu fiquei totalmente no feminino. E aí ele falava: Felipe, homem não senta assim. Felipe, não, seja mais grosseiro, homem é bruto. Felipe, homem é assim, homem é assado. E ficava me ensinando, mas eu não conseguia aprender, aquilo não entrava na minha mente. E eu achava que eles estavam zombando de mim, mas não era, eles estavam me ensinando. Até que eu fiquei na casa desse pastor 2 meses, eu vendo como que ele tratava a esposa, como ele tratava os filhos, como é o papel do homem dentro de uma casa. E aí, eu comecei a criar, eu comecei a buscar quem era o Felipe. Pesquisava na internet como o homem pensa, o que o homem faz. Eu ia para a igreja e eu ficava imaginando, aquele irmão sentou assim, então assim que eu vou sentar também. Aí eu ficava olhando, não, mas eu gostei mais do andar do outro. Aí eu tentava andar como o outro andava. Não, mas é aquele jeito. Aí eu tinha uma pessoa que andava atrás de mim e ficava esquerda, direita. Felipe, você está rebolando, para de rebolar. Felipe está assim, Felipe anda chutando. Queridos, eu tive que aprender literalmente a nascer de novo. Tem 3 anos, eu ainda sou uma criancinha, estou aprendendo muita coisa ainda. Mas hoje eu já peguei firmeza nas minhas pernas. Hoje eu já sei andar, já sei falar, já sei sentar em uma roda com homens, já sei ficar em um quarto só com homens, já sei lidar, já namorei por 2 vezes. Hoje eu não tenho problema na minha identidade quanto a isso. Já estava de casamento marcado, ganhei tudo para o meu casamento, Deus disse: ainda não é a hora. A moça que eu estava namorando com ela, ela já está até noiva, já vai casar com outro. Ó, pra você ver. Glória a Deus. Então, queridos, o que Deus tem pra gente é muito maior. Deus está preparando o melhor. Meu Deus. Eu tomo posse. Então, queridos, Deus não queria da minha mãe apenas um filho homem. Deus queria gerar nela um milagre. E hoje eu sou o milagre vivo da minha mãe. A palavra do Senhor em Lucas 15, verso 11, não precisa abrir que eu já vou ler. Disse assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava lhe encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas seu pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilhos, e respondei-lhe um anel na mão e as sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado.
e começou a alegrar-se. Querido, me chama muita atenção esse texto de Lucas, porque ele retrata um pai que, independente do que o filho fez, abandonou a casa, pediu a parte da herança, gastou tudo com meretrizes, fez tudo aquilo que não era certo fazer. Foi curtir o mundo. Ai, essa vida dentro da igreja não tá boa, eu quero saber qual é os prazeres do mundo. O pai deixou. Mas quando ele viu que o mundo não tem nada para oferecer para ele, só retirar o que ele tinha, que quando acabou o dinheiro, acabou a amizade, acabou todas as coisas. Ele perecia de fome, nenhum dos amigos que estava com ele quando ele tinha dinheiro usando com as meretrizes, não estavam ali para ajudar ele. A única pessoa que ele pensou foi em seu pai. Eu disse que eu iria falar do meu pai porque havia uma lacuna dentro de mim em relação a meu pai. Com 18 dias quando eu fui nascer, minha mãe, ela me ganhou dentro de casa, e meu pai estava bêbado dentro de casa, ela sentindo muita dor, ela chorando, e ele bêbado, ele não estava nem aí, porque ele não queria mais um filho homem, ele queria uma outra moça. Então, como ele sabia que era um homem, ele me deixou para lá. Acabou que uma vizinha de cima, ouvindo minha mãe gritando muito, desceu e ajudou minha mãe. Com 18 dias de nascido, ele me abandonou. Aí depois eles se juntaram de novo, até que meu irmão abusou de mim, se separaram de vez. Mas o meu pai nunca conseguiu me ver como filho. Mas havia dentro de mim, porque eu não tinha pedido para ser filho dele. Havia um buraco dentro de mim, porque na escola, nas reuniões do Dia dos Pais, eu era o único que meu pai não estava presente. Havia um buraco, porque nos dias dos pais, eu sempre fazia minha cartinha, mas eu não tinha para quem entregar. Havia um buraco, porque quando a minha sandália arrebentava, quando eu via os pais jogando futebol com os seus filhos, eu também queria, mas não tinha. Havia um buraco dentro de mim, porque eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Havia um buraco dentro de mim, porque eu queria que ele me colocasse no colo como eu via os meus amiguinhos. E falava: Felipe, como eu te amo, como eu quero te instruir a ser como eu. Mas eu não tinha isso. Quando nos meus aniversários, eu não tinha um pai para me dar uma festa. Quando nos meus conflitos, eu não tinha um pai para me ouvir. Quando o dia dos dias dos pais se tornou o pior dia da minha vida. Porque eu nunca na minha vida posso dizer para vocês que eu lembro de um aconchego do meu pai. Então isso me impedia de ver a Deus como meu pai, porque eu transferi a responsabilidade do meu pai para Deus. Porque às vezes eu não tinha o que comer, minha mãe tinha que sair dentro da minha casa para trabalhar, a gente não tinha o meu pai para trazer sustento. Minha mãe, ela pegava o almoço dela, que ela não comia no serviço, para levar para mim e minhas duas irmãs. E ver a gente comer, a gente oferecer: mãe, toma um pouquinho. Ela: não, eu estou cheia. Não estava, ela estava com fome. Mas ela precisava nos alimentar. E o meu pai, ele não estava ali para nos ajudar. Ao ver eu e minhas irmãs ter que repartir tudo, não ter um para cada um, porque só minha mãe não dava condição. E o meu pai, ele não estava ali para nos ajudar. Então, mesmo eu depois de convertido, mesmo eu depois de eu já estava ministrando e tal, mas querido, havia ainda um buraco dentro de mim. Quando tocava a palavra pai, tocava no meu calo.
um dia, numa escola de missões onde eu participei, veio uma moça e disse para mim, Deus mandou eu fazer um trabalho com você. Eu gostaria que você não assistisse a ministração agora e fosse comigo mais o meu esposo para um outro lugar. Eles me levaram, a gente oramos, nós fizemos. Aí ela disse para mim, eu gostaria que você me contasse um pouco sobre a sua família, sobre o seu pai. Imediatamente eu comecei a chorar. E eu fui chorando. Aí ela disse para mim, Deus hoje vai te batizar com a paternidade dele. E aí, com o esposo dela, ela falou, olha, o meu esposo está aqui representando hoje o seu pai. Fala com o seu pai tudo que você queria falar para ele e você nunca teve a oportunidade. E no final você vai perdoar o seu pai e vai pedir ele perdão. Queridos, eu comecei. Só que, na verdade, havia um bloqueio, porque, embora eu sabia que ali estava representando, eu nunca sabia como fazer aquilo, porque eu tinha pavor em saber que eu ia chegar perto do meu pai. Então havia um bloqueio, eu não conseguia, eu tentava. Ela, Felipe, você consegue. E aí eu fui tentando, fechei os meus olhos e fui falando, pai, eu te perdoo porque quando eu nasci o Senhor me rejeitou. Pai, eu te perdoo que aos 18 dias de nascido o Senhor me abandonou. Pai, eu te perdoo por isso. Pai, eu te perdoo pelo aquilo. Pai, eu te perdoo quando eu fazia aquelas cartinhas tão bonitas e o Senhor não estava ali para receber. Pai, eu te perdoo porque nos dias dos pais eu queria tanto te dar um abraço e o Senhor não estava ali para receber. Pai, eu te perdoo por isso, eu te perdoo pelo aquilo. Pai, eu te peço perdão também. Pai, me perdoa. Pai, é isso. Queridos, eu fui jogando. E eles começaram a chorar junto comigo e me abraçou e falou, olha, a partir de hoje o Senhor vai batizar você com a paternidade dele. E eu entendi naquele dia que eu sou tão especial para o Senhor que ele não precisava de uma figura masculina para representar ele aqui na terra. Ele mesmo quis cuidar de mim. Eu entendi que eu não morri quando eu nasci dentro de casa porque meu pai terrestre não estava, mas ele estava lá. Eu entendi que aos 18 dias, quando ele me abandonou, Deus estava comigo. Eu entendi que quando eu queria mais de uma coisa para comer, na verdade eu só necessitava daquele pouco, porque Deus estava provendo para mim aquilo ali. Eu entendi que quando eu queria entregar as cartinhas para o meu pai, que ele não estava ali para receber, Deus recebia. Eu entendi que quando a minha sandália pocava, quando eu precisava de um outro chinelo, Deus estava ali abrindo as portas para minha mãe comprar um novo para mim. Eu entendi que quando eu precisava de alguém para me ouvir, ele nunca iria se cansar, ele nunca se cansou. Ele estava ali para me ouvir. Eu entendi, queridos, que tudo que eu precisava quanto ao Pai, eu tinha em Deus. Só que foi muito difícil para mim. Depois de 12 anos eu encontrei com o meu pai. E ele, ao me ver assim, ele não chegou a me ver como travesti, ele só via foto. E ao ele me ver super seco, super grosso, ele fingiu que nada tinha acontecido, ignorando os meus sentimentos. Mas eu disse para ele, eu te perdoo de todas as coisas, eu não tenho mágoa nenhuma. Mas um dia ele pisou no meu calo, onde eu falei com ele pessoalmente tudo o que eu queria. Só que eu não falei pedindo perdão. Eu comecei a jogar na cara dele tudo aquilo que eu queria de verdade. Eu comecei, querido, a desmoralizar o meu pai, porque eu precisava fazer aquilo, senão eu não iria me sentir bem. Mas não era necessário tudo aquilo. A minha carne que gritou naquele momento. Moral da história com meu pai.
Eu ainda não tenho contato com ele. A gente tenta ligar para ele, ele se isola, ele não fala, não é só comigo, é com nenhum dos filhos. Ele tem 7 filhos e ele não liga para nenhum dos 7. Mas eu não tenho crise quanto à paternidade mais. Pode falar de pai, pode falar das coisas. Eu sou curado quanto a isso, porque Deus me batizou com a paternidade dele. E eu sou filho de um cara que é o cara. Que é dono do ouro, dono da prata. Que é dono de todo o universo. Que é dono de todo mundo. Eu descobri que não tem pai melhor do que o meu pai. Eu descobri que não há quem me ama mais do que o meu pai. Eu descobri que se eu preciso de uma roupa nova, eu posso chegar com o jeitinho que ele vai me dar. Eu não tenho medo do meu pai. Eu tenho acesso a ele, eu não tenho medo do meu pai ser aquela pessoa grossa, aquela pessoa bruta que não me ouve. Não, ele está ali, ele está sentado. Ei, Felipe, senta aqui, senta no meu colo que hoje eu preciso conversar com você. Querido, às vezes eu chego na minha casa, eu deito no colchão, coloco o travesseiro e falo: pai, hoje eu estou tão triste, eu só preciso sentar no seu colo hoje. Eu deito no meu travesseiro, simbolizando que eu estou deitando no colo do meu pai. E eu estou mesmo deitando no colo do meu pai. Eu sinto, querido, ele chegando até mim, ele me abraçando, eu sinto o abraço de Deus. E eu quero dizer para você, talvez você também foi como eu, não teve um pai presente. Talvez, querido, você também como eu, queria alguém para entregar a sua cartinha, queria alguém para dar um abraço no dia dos pais e não tinha como eu. Mas eu estou aqui para te dizer que o seu pai está aqui nessa noite. Assim como ele fez a minha vida, assim como ele me batizou com a paternidade dele, ele vai batizar as pessoas com o espírito de orfandade nessa noite. Deus, ele não aceita que Satanás roube a identidade dele de pai que ele tem em nossas vidas. Por causa da figura paterna que eu não tinha, eu me tornei um travesti, eu me tornei pessoa totalmente às margens da sociedade, uma pessoa que ninguém queria por perto. Mas Deus disse: não, Felipe, eu não criei ele para ser assim. Eu criei ele com um propósito. E Satanás, você nunca vai poder frustrar os meus propósitos. Felipe, eu quero você de volta para mim. Deus, querido, nunca vai mudar o que ele decretou na sua vida. Talvez por causa da sua decisão, da minha decisão, ele muda trajetos, mas o propósito é o mesmo. Deus, ele não me mandou ao mundo: se eu vou escrever a história do Felipe, se der certo, deu, se não der, não deu. Não, ele, quando ele me criou, ele escreveu: Felipe vai vir assim, vai vir com essa fisionomia, desse jeito, falando assim, vai cumprir esse propósito, esse chamado, e pronto. Fechou o livro, minha história estava escrita e me mandou ao mundo. Ele permitiu que eu me tornasse travesti, que eu fui abusado pelo meu irmão. Ele permitiu tudo? Permitiu. Nada acontece se não for pela permissão de Deus, mas é por conta das nossas escolhas. Eu decidi transformar o meu corpo. Eu decidi ser um travesti. Eu decidi virar as costas para Deus, mas Ele não virou as costas para mim. Só que com a mesma decisão que a gente decide a viver as coisas do mundo, nós precisamos decidir viver as coisas de Deus. Na Bíblia, você não vai ver, de Gênesis a Apocalipse, Deus fazendo festa, a não ser quando um pecador se arrepende. Não há nada mais que alegre o coração de Deus quando você se arrepende. Juntando paternidade com sonho, muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas com os nossos sonhos frustrados. Já não sonhamos mais, já não desejamos mais, por achar que nunca conseguimos alcançar. Deus tem me levado em lugares onde nunca eu imaginei ir.
Embora eu já viajei vários lugares do Brasil, Deus me levou nos mesmos lugares. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: aonde houve vergonha, haverá dupla honra. E Deus, Ele me levou nos mesmos lugares aonde eu ia servir Satanás, para poder dizer que Ele era o rei da minha vida, que era Ele a quem mandava em todas as coisas. Eu recebo várias propostas, queridos, programas de televisão já anunciou meu testemunho, já deu entrevista para o Jornal da Cidade, vários programas. Luciana Gimenez me procurou para mim poder estar indo no programa dela. Não é para minha glória, mas é porque Deus, Ele me disse que Ele iria, através da minha vida, alcançar as nações. E Ele alcançou. Sem eu ir, o meu testemunho rodou internacionalmente, aonde franceses me procurou para traduzir o meu testemunho, aonde eu mandei vídeo para os Estados Unidos, aonde, queridos, eu de todas as formas, pessoas de longe me procuram pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, me procurando e eu aconselhando. Eu não fui, mas o meu testemunho chegou. Não precisam de mim lá, eles só precisam entender e conhecer quem é Jesus. Está bom? Mas o que Deus prometeu na minha vida, Ele tem cumprido todos os dias. Deus restituiu a minha família. Deus renovou o meu guarda-roupa como Ele disse. Queridos, eu queimei uma mala de roupa feminina e algumas coisas. Deus me deu muito mais de uma mala de roupa. E sabe o que é que Ele disse para mim? Até hoje você viveu com migalhas que Satanás te dava, mas você vai desfrutar do meu melhor, Felipe. E eu desfruto do melhor de Deus. Eu me alimento bem, eu visto bem. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Não tenho tudo que eu desejo, mas eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Deus, Ele não vai me dar algo que eu não estou necessitando. Ele vai me dar aquilo que eu estou precisando naquele momento. Eu ainda tenho muito que mudar. Mudar o meu jeito, eu ainda tenho muito que moldar o meu caráter. Mas olha, de 100% de quem eu era, 95% eu já mudei. Eu nunca, queridos, conseguiria falar com vocês da forma que eu estou falando, porque hoje eu tenho autoridade para dizer o que eu estou dizendo para vocês. Ninguém melhor para falar da minha vida do que eu mesmo. Ninguém melhor para falar de vocês, de paternidade, do que eu, porque eu experimentei o que é a paternidade de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. 1 Pedro 2:24. As aflições deste tempo não se compara com a glória que há de ser revelada. Romanos 8:18. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sãs. Escolheu aqueles que não são para reduzir a nada aqueles que são. Escolheu as coisas desprezíveis deste mundo. Nós somos a prova viva disso. 1 Coríntios 1:27. Onde houve a vergonha, haverá dupla honra. Isaías 61:7. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 5:20. E esse versículo é um versículo que eu amo. 2 Coríntios 5:17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não detalhei muito aqui sobre a minha vida passada, porque eu acho que não convém. Eu tenho muito mais o que edificar na vida de vocês, eu sendo quem eu sou hoje, do que aquilo que foi do meu passado.
Se você quiser conversar comigo, a gente conversa, a gente senta, eu te conto a minha história toda, detalhada, da forma que você quiser. Eu não tenho crise em contar isso. Só que aqui eu não vejo necessidade de estar passando isso para os irmãos. O que eu quero passar nessa noite é: volte a sonhar. Volte a sonhar os sonhos de Deus. E acreditar que você não é mais órfão. Que você tem um pai que te ama e um pai que deseja ver você feliz. Toda essa minha história é uma história bonita, uma história onde eu gosto de ouvir. Eu amo ver os meus vídeos, eu amo ver as minhas fotos, porque eu vejo quão grande é o Senhor. Mas você tem a sua história também. Qual é a sua história? Quem é você, querido? Qual é o propósito no qual você foi criado? Por que vocês estão aqui? Para onde você vai? Quem somos nós de verdade? Será que de fato nós somos quem Deus quer que nós sejamos? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando as aflições chegam até você? Quem é, querido? Quem somos nós? Mas eu estou aqui para dizer que não importa quem é você. O que importa é que o teu Criador, o teu Redentor, o teu Salvador, Ele vive e reina para todo sempre. E Ele, querido, Ele é o maior interessado. Ele não vai deixar que você volte para sua casa da mesma forma que você entrou aqui neste lugar. Você já não é o mesmo, mas Ele ainda quer fazer mais. Está acabando aqui, mas aqui foi só o preparo, porque o que você vai viver, o que você aprendeu é lá fora. Volte a acreditar que homossexuais voltarão por caminhos do Senhor, porque eu estou aqui para dizer a vocês que tem jeito sim. Volte a acreditar que prostitutas podem sim sair do prostíbulo e ser grandes mulheres de Deus. Que traficantes podem sim deixar a boca de fumo e servir a Jesus. Eu estou aqui, querido, com a minha história para poder instruir a vocês. Ide e acredite, sonhe. Talvez você não tenha problema com ninguém na sua família com homossexualidade, com prostituição, com nenhum desses fatores que eu disse. Mas talvez você ainda tenha sua mãe que não serve a Jesus, você ainda tem o seu pai, tem algum irmão, tem algum parente e que até mesmo você desacreditou dessa mudança dele. Eu estou aqui para dizer a você: volte a acreditar nele. Volte a sonhar por ela. Volte, querido, volte a acreditar. Eu estou aqui nessa noite para poder ativar isso em vocês. Ainda há esperança para o perdido. Se aqueles evangélicos não tivessem ido lá, se aquela moça não tivesse ouvido a voz de Deus e ido 1h30 da manhã até naquela BR falar do amor dele para mim, talvez eu não estaria nem vivo hoje. Mas ela, sensível à voz do Espírito Santo, ouviu e obedeceu. Sejamos obedientes à voz do Espírito Santo. Quebramos protocolo, 1h30 da manhã, horário de crente está dormindo. Mas Deus não queria que ela dormisse. Deus queria que ela fosse 1h30 da manhã até a BR para falar com um travesti que Deus o ama. Quebre protocolos se preciso for, mas ouve a voz do Espírito Santo. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos um projeto, uma casa para ex-homossexuais. Aonde vem também, eles vêm de fora, pessoas que querem mudar a sua postura, que querem mudar o seu espiritual. Eles vêm para essa casa, se tratam no período de 8 meses e voltam para a sociedade. Nós não preparamos só eles, como também nós fazemos um acompanhamento com a família deles. Nós temos esse preparo. Eu busco todos os dias, querido, me santificar.
Eu busco todos os dias aprender mais do Senhor. Eu já fiz seminários missionários. Estou indo para uma nova escola agora em julho, porque eu entendi que eu não posso me contentar com o pouco. Eu preciso de mais. Deus tem muito mais para mim. O que eu vivi hoje, eu preciso agora minha busca de amanhã, para me viver uma nova experiência amanhã. Porque Ele tem pão fresquinho. Ele tem pão novo para nós amanhã pela manhã. Quando Ele renovar as suas forças, Ele está te renovando para viver o novo dEle o próximo dia. Que vocês saiam daqui valentes e corajosos para cumprir o ídolo do Senhor. Tem nações esperando por vocês, prostíbulos esperando por vocês. Não se retém. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Mas eu estou diante de pessoas, de homens e mulheres valentes, homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres que não vão negligenciar o seu chamado, que vão sair daqui entendendo quem vocês são em Deus. Eu entendi quem eu sou em Deus. Eu entendi que eu posso muito mais em Deus. Eu entendi que eu sou muito mais até mesmo do que eu imagino. É muito gostoso você viver tudo isso em Deus. Eu gostaria, queridos, de, nesse momento, o irmão que canta, venham. Nesse momento, assim como Deus fez comigo, Deus Ele vai fazer com você também nessa noite. Mas eu preciso que vocês me ajudem. Posso contar com vocês? Como que vocês vão me ajudar? Abrindo o coração de vocês para receber o que Deus quer fazer nessa noite. Vocês precisam entender o que vocês vão receber nessa noite. Você, por algum motivo, que teve problema com paternidade, se você não se importar, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Queridos, assim como Deus me batizou com a paternidade dele, Ele vai batizar vocês nessa noite. Vocês nunca mais vão sofrer quando ouvirem a palavra pai e abandono. Porque o seu pai, ele resolveu hoje vir aqui curar todas as feridas do seu coração. Ele decidiu vir aqui nessa noite para dizer a você que Ele nunca te deixou só, Ele nunca te abandonou. Ele está aqui para te dizer que Ele te ama e Ele quer mudar a sua história. O seu pai separou esse dia para poder dizer a você que você é tão especial para Ele como ninguém nunca te disse. Ele te diz nessa noite: eu te amo, você é especial para mim, você é o meu melhor, você é o meu melhor, você é o melhor de Deus. Queridos, se entregue ao seu pai. Seu pai chegou, ele está aqui. Vai dizendo para ele o quanto você o ama, o quanto você queria ouvir dele que ele te ama e você não ouviu. Que você sonhou tanto com o abraço dele e ele está aqui para te abraçar. Aleluia. Você é um projeto lindo de Deus. Deus tem tanto orgulho quando olha para este menininho. Tanto orgulho. O Pai me adotou, teu amor me
hoje eu sou filho. Aleluia. Você não é mais órfão, queridos. Você não é mais órfão. Teu amor me encontrou. Você não é mais órfão. Você é filho.